Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, né? Mais um período que estivemos aqui tocando melhor do ritmo pagode, gospel e outros ritmos para vocês, né? Então é momento de também nos alimentarmos com a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? E quando nós nos dedicamos, quando nós procuramos a ouvir a palavra de Deus, nós encontramos ali força para vencer, força para batalhar, para lutar, né? E estamos cada dia nos preparando, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, nós devemos ouvir a palavra de Deus, né? E também aqui dizer para você, às vezes através de um louvor, a palavra de Deus também ela é pregada, né? Então, por isso que nós estamos tocando vários ritmos, alcançando algumas pessoas. Eu quero ler aqui nessa manhã, nessa tarde, né? Hábito de dizer nesta manhã, livro de 1 João, capítulo de número 1, no versículo de número 5, diz assim: Deus é a luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Cristo, não têm comunhão com Ele. Primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Cristo, seu Filho. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso aí, né? Palavra maravilhosa. Se nós dissermos que temos andado na luz, mas mantemos comunhão com trevas, fazendo aquilo que as trevas fazem, nós estamos distante de Deus. Para que nós possamos ter comunhão e andar com Cristo, nós temos que fugir da aparência do mal, né? Andarmos na luz com Cristo. Como que eu posso fazer isso? É você pegando, aceitando a Cristo Jesus e pedindo orientação a Deus. Como proceder, né? O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação tão grande. Eu estou aqui saindo aqui do escritor do texto, que foi João. Quero falando também aqui Paulo ele tinha uma preocupação tremenda, né? Para que o povo continuasse mantendo a comunhão com Deus, pelo evangelho que eles tinham recebido. E aqui João também nos traz a entender que a mensagem que eles apregoavam, as boas novas que eles apregoavam, ele trazia ao povo, né, a claridade, a luz da palavra. E quando o povo recebia essa luz e começava a caminhar por esta palavra, que era o ensinamento de Cristo Jesus, né, as boas novas, o tempo do arrependimento, o tempo de conversão, o povo, ele começavam a enxergar o que estava errado, o que era certo, e através da palavra de Deus, o povo começava a andar em luz. Então, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas ainda praticamos o que o mundo pratica, o que as trevas praticam, nós estamos enganados, estamos nos enganando a nós mesmos, né? Como que eu posso detectar que eu estou andando fora da luz? Quando eu começo a viver as mentiras que o mundo, eles continuam até hoje aí, o engano, a prostituição, as brigas, né? Então isso é a característica das trevas, né? Mas nós que andamos na luz, nós temos que começar, primeiro, andar na verdade, pregar e falar a verdade, ter o caráter de Cristo sobre nós, né? Viver uma vida de simplicidade, de humildade, ter os frutos do Espírito, como dizem Gálatas, né? Longanimidade, benignidade, verdade, fé, mansidão, domínio próprio. E hoje o que nós vemos é totalmente contrário, né? Muitas pessoas se enganando,
que estão na luz, mas ainda continuam em treva, mentindo, usurpando, né? Tirando vantagem dos outros, usando pessoas para crescerem, né? Crescem através da vida de alguém, né? Menosprezando. Então tudo isso aí é treva. Isso é coisa que nós não devemos praticar. Então João estava dizendo aqui, né? Se nós dissermos que temos andado na luz, mas continuamos praticando as coisas que o mundo pratica, nós estamos fora. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Não é somente ter comunhão só com Deus e odiar o meu irmão. Eu disser que eu amo a Deus, mas eu aborreço, eu odeio o meu irmão, até hoje eu continuo nas trevas. Porque a primeira coisa, quando Jesus veio, ele já veio quebrando tudo aquilo que lá na lei dizia. Era olho no olho, dente no dente, dente por dente. Né? Jesus disse, olha, se o teu inimigo te bater na face direita, dá também a esquerda. Né? Ele não diz, olha, se o teu inimigo te dá um tapa na face, bate na dele também. Não, Jesus disse ao contrário. Né? Então Jesus estava dizendo, olha, eu vim trazer um novo mandamento agora. Amai-vos uns aos outros. Como você ama a Deus, você tem que amar o teu amigo, tem que amar o seu irmão. Não é nem só isso. Às vezes nós dizemos assim, olha, eu amo minha família, amo meu pai, amo minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Tá bom, não. Jesus vai além disso aí. E ele diz, olha, você agora está na luz e você começa a enxergar diferente. Você tem que amar quem te odeia, amar quem te aborrece. Né? Esse é o Evangelho de Cristo. Então, se eu disser que eu tenho comunhão com Cristo e continuo fazendo as coisas totalmente contrárias, até hoje eu estou caminhando em treva. Né? Pessoas que às vezes odeiam o seu semelhante, não tem contato com ninguém, não tem a facilidade de perdoar. Falta novamente, irmão, ter um encontro com Cristo para começar a andar na luz. E Jesus é a luz do mundo. Né? Ele disse, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que trazer essa clareza, temos que brilhar como a luz mesmo, né? Em meio às trevas, fazer a diferença. E hoje nós não conseguimos enxergar isso, né? O que nós vemos muito hoje é disputa no meio do povo de Deus. Um querendo ser melhor do que o outro, um falando mal do outro para tentar, vamos dizer um ditado popular, puxar a sardinha para o teu lado. E isso não agrada aos olhos de Deus. Porque o povo tem que hoje em dia, o que precisa ser mudado? O povo ter o caráter de Cristo Jesus. Né? O povo não olhar para aquilo que às vezes as pessoas falam ao seu respeito. Né? Procurar amar mesmo o seu semelhante. Olhar para as pessoas que são menosprezadas. Olhar para aquelas pessoas que às vezes estão totalmente enganadas. Né? Sendo enganadas e continuam sendo enganadas porque não tem ninguém que os alerte. Né? E nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra, de mostrar para as pessoas, né, que nós precisamos mudar, precisamos andar na luz como Jesus está na luz. Eu olho quando o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos para pegar eles e levar preso, bater, né, lançar na prisão. Quando ele tem um encontro com Cristo, muda totalmente o quadro da história. Um homem que era perseguidor, ele passa a ser perseguido. E Paulo, em várias passagens, Paulo ele vai dizer o quanto importa, o quanto ele estava alegre de sofrer pelo Evangelho. Olha que coisa. Ali Paulo ele viu a própria luz de Cristo sobre a vida dele, né? Enxergando dentro dele também as falhas, né? Os seus pecados. E Paulo ele começa a fazer a vontade de Jesus, né? Pregando a palavra. Aonde Paulo chegava, Paulo ele sofria, né? Seus flagelos, seus ataques, pessoas atacando, batendo nele. E mesmo assim ele dizia, olha, me importa, eu estou alegre por apanhar, por sofrer pelo Evangelho, né? Hoje o cristão, ele diz que está na luz, mas ele não aguenta uma afronta, ele quer sair no braço. Ele acha que as forças vêm dele, e não é assim. Se nós estamos na luz,
e temos comunhão com Deus, nós temos que fazer como Jesus fez. Mesmo ali crucificado naquela cruz, mesmo ali sentindo dores, ele disse: olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E às vezes nós não temos essa mesma atitude de olhar para as pessoas que às vezes nos criticam, nos atacam e dizer: Senhor, perdoa porque eles não sabem nem o que estão falando, né? Às vezes nós guardamos rancor, guardamos mágoa no nosso coração e ainda falamos que estamos agradando a Deus, mas as nossas atitudes, né, os frutos que nós estamos mostrando não condiz com aquilo que nós estamos pregando, né? Então hoje o que nós temos que fazer é voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, eu quero andar na luz como o Senhor está na luz. Eu não quero mais ter comunhão com as trevas, né? O que eu praticava que me fazia ainda viver em trevas, eu quero que isso seja arrancado da minha vida. Eu quero ter uma vida totalmente transformada e mudada na tua presença. Isso, irmão, importa que nós venhamos abandonar aquilo que ainda nos prejudica, aquilo que ainda nos traz trevas sobre as nossas vidas, né? Hoje, se você olhar, quantas pessoas não podem se encontrarem. Eu estou dizendo aqui no meio do povo de Deus mesmo. Estou dizendo para pessoas que não conhecem, né? Que ainda quando nós não tínhamos aceitado a Jesus, vivíamos ainda na ignorância de não saber o que era certo, o que era errado. Nós tínhamos até hoje, né? Até um tempo atrás, antes de aceitar Jesus, nós tínhamos também isso em mente. Se a pessoa me ferir, eu vou ferir ela também. Se a pessoa atacar uma pedra em mim, eu devolvo com duas. E não é mais assim. Hoje nós recebemos crítica, nós temos que orar para que Deus possa nos aperfeiçoar, né? Algumas pessoas vão querer te criticar pelo seu jeito, pela sua maneira, e amém. Deus sabe todas as coisas. Então o que nós temos que fazer? Orar para que Deus possa, sim, nos mostrar o que nós precisamos ser mudado. Aonde ainda nós precisamos ser transformados para não viver em trevas. Eu tenho a certeza que de quando nós estivermos dessa forma, andando na luz, as coisas vão começar a ser diferentes nas nossas vidas, né? Então o apóstolo João aqui, ele estava trazendo essa palavra, ele estava dizendo assim: olha só que coisa tremenda. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só. Se eu disser que eu tenho comunhão com Cristo, mas ainda continuo com as atitudes de quando ainda eu nem tinha aceitado Jesus, as mesmas atitudes, não mudei em nada, eu estou me enganando a mim mesmo, estou mentindo que eu tenho comunhão com Deus, mas praticando tudo que é errado, né? Mentindo, tirando benefício nas costas dos outros, que coisa terrível, né? Enganando, roubando, usando de engano com as pessoas. Muitas pessoas ainda fazem isso, né? Acham que Deus ele não está olhando e vendo tudo isso. Mas nós que conhecemos a palavra e temos procurado andar na luz, nós temos que sim se afastar disso, né? Praticar o que é correto, o que é certo. Vai ter momento que você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que fazer escolhas de você dizer não. Às vezes você vem até na mente, né? E muitas vezes até o próprio inimigo vai armar situações para você tirar vantagem, mas você vai ter que mentir. E às vezes muitas pessoas caem nisso, né? Uma mentirinha aqui, outra ali, isso não é pecado, não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que nós temos que andar em verdade, não é em mentira. Porque o nosso Jesus, ele é verdadeiro, né? Ele não se agrada com a mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo, né? Então muitas pessoas levam tudo na mentira, né? Então o que nós temos que fazer? Prestar atenção naquilo que nós falamos, naquilo que vamos falar, de que maneira vamos agir, para que nós não venhamos continuar andando em trevas, né? Hoje nós vemos muito, o que acontece muito, as pessoas mentirem, né? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas isso é correto? A pessoa está vendo que aquilo ali não é verdadeiro, não é assim, Adriano? Isso é correto? Aí a pessoa vai dizer, né? Igual eu vi um certo jovem, uma pessoa, não vou falar nomes, e eu fiz uma pergunta muito simples. A pessoa trabalha com compra e venda de automóveis. E eu disse o seguinte: se alguém chegar para você e disser assim, olha, esse carro já sofreu alguma avalia?
Ele já teve acidente com ele já bateu. E a pessoa, mesmo que ele reformou aquele carro, ele disse para mim assim, não, vou dizer assim, olha, o carro é antigo, eu não sei te dizer. Poxa, já entra uma mentira aí. Então, irmãos, às vezes nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos, né? Porque às vezes nós queremos tirar vantagem em cima de uma mentira. E tudo isso, o nosso Deus Todo-Poderoso, a onipresença de Deus está ali naquele momento. Está te vendo o que você está fazendo e o que eu estou fazendo. Então não adianta eu dizer, falar, não, olha, eu ando na luz, mas eu continuo praticando mentira, o engano, a traição, né? Eu vou estar na luz de maneira e espécie alguma, vou estar andando totalmente em trevas. Dizer que eu tenho comunhão, mas eu estou com raiva do meu irmão, estou com raiva da minha irmã, não estou tendo diálogo com a minha esposa, estou brigado com ela, mas estou na luz. Eu tenho comunhão com Cristo, mas eu estou morando com a minha esposa, engolindo na marra, estou com raiva dela, estou com raiva do meu esposo. Isso, aí vou na igreja, prego, canto, e digo, tenho comunhão com Deus, mas eu estou odiando alguém que está dentro da minha casa, próximo de mim. Como que eu posso dizer que eu amo? Como que eu vou dizer que eu tenho comunhão com Deus? Eu estou andando na luz como Deus está, sendo que as minhas atitudes é de treva. Então nós temos que tomar muito cuidado. Temos que pedir mesmo, Senhor, eu tenho que nascer de novo. Se for preciso, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que mudar, eu tenho que ser renovado, eu tenho que ser restaurado. Eu não posso odiar o meu semelhante e dizer que eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que olhar para a pessoa que está ao meu lado, que está junto comigo, né, e tratar a pessoa bem, porque Deus nos trata bem. Então, irmão, tem muito isso, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que enganam a Deus. As pregações hoje, algumas pregações são mais para levantar o ego de algumas pessoas. As pessoas estão deixando de pregar a verdade. Pessoas se prostituindo, subindo nos altares de Deus, profanando os altares de Deus, pregando de qualquer maneira, traindo um ao outro, né? E estão subindo nos altares. Aí você vai perguntar, a pessoa diz que tem comunhão com Deus, né? Profetizam, cantam, pregam, né? Porque dom é dom, a pessoa tá, até ela mesmo começa a se enganar, né? Então, João está dizendo, não adianta eu falar para você, eu dizer, olha, eu tô andando na luz, mas as minhas atitudes são totalmente ao contrário. A minha atitude é como se eu tivesse até hoje vivendo em treva, e não é dessa maneira. Então, irmãos, nós temos que sim dizer, Senhor, eu quero andar na luz como o Senhor está na luz. E que os frutos do Espírito venham a brotar dentro de mim. Eu quero ter, sim, os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, verdade, fidelidade. Nós temos que ter isso. E eu digo uma coisa, irmãos. Se nós fizermos dessa maneira, nós vamos começar a agradar aos olhos de Deus. Tá? Que Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa, né? Confesso para os irmãos que eu meio que dei uma perdida aqui no início aqui da mensagem, tá? Mas que Deus possa te abençoar. Tentei trazer o melhor aqui, tá? Vou explicar o mais claramente possível, tá? Que Deus te abençoe. Procure andar na luz, tá? Se o inimigo tentar armar cilada para você, para mim, eu digo para nós, né, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, para tirar vantagem através de uma mentira, diga não. Conquiste com as suas forças, com as forças que Deus vai te dar. Mas diga não para as mentiras de Satanás, porque o diabo tem pegado e iludido tantas pessoas que têm entrado na mentira. Tá? Que Deus te abençoe. Quero aqui desejar um ótimo finalzinho de sábado, dessa tarde de sábado para você, para a tua família. Todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, né, que estiveram nos acompanhando por pela rádio também, Voz Amiga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero aqui que a nossa irmã Jamile também vai dar... Já vamos estar aqui encerrando, tá? Deixando aqui os seus abraços aqui para o povão aí. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado em nome de Jesus. É isso aí. Eu queria dar um abraço para minha mãe, para minha irmã, para meu irmão, para minha avó e para minha prima. Tenha uma tarde abençoada até o próximo sábado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.